E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais uma análise focada no concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um tema que é figurinha carimbada em qualquer prova: organização administrativa. Vamos direto aos pontos que a banca examinadora, a FGV, adora cobrar. Exato! E para guiar nosso estudo, a gente está com ele em mãos, o caderno 12 do projeto Alero Turbo. Pessoal, esse material é ouro puro. Ele nos dá um mapa da mina, mostrando exatamente como a FGV pensa e o que ela espera que a gente saiba sobre administração direta, indireta e os princípios que regem tudo isso. E claro, vale sempre reforçar, essa análise é toda baseada no caderno de estudos preparado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o grande idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Nosso objetivo aqui é pegar esse conteúdo que é bem denso e transformar numa conversa clara, direta e que ajude de verdade na hora da prova. O foco hoje, então, é o caderno 12. Então, se preparem, nosso roteiro de hoje está bem completo. A gente vai começar entendendo a estrutura da administração, depois vamos mergulhar na administração indireta, passar pelos famosos princípios do LIMP, fazer uma revisão super rápida com os flash memos, encarar uns desafios no estilo da FGV e, por fim, fechar com uma síntese geral. Bora começar? Vamos lá, começando pela base de tudo. Para a gente entender como a máquina pública funciona, o primeiro passo, sem dúvida, é sacar como ela se organiza, como ela distribui suas tarefas. E é bem aqui que nascem dois conceitos que, olha, a FGV ama usar para tentar derrubar gente na prova. O primeiro conceito é a desconcentração. Pensa assim, é uma divisão de tarefas dentro da mesma casa. Por exemplo, um ministério cria uma nova secretaria. Continua tudo sob o mesmo CNPJ, a mesma pessoa jurídica. Por isso, a relação aqui é de hierarquia, bem vertical, tem chefe e tem subordinado. É simples assim. Agora segura essa. Na descentralização, a coisa muda completamente. E aqui, gente, tá a pegadinha clássica de concurso. Na descentralização, o Estado não divide tarefas internamente. Ele cria uma outra pessoa jurídica, uma nova entidade, com CNPJ próprio para cuidar de um serviço específico. Por isso, a relação aqui não é de hierarquia, mas sim de vinculação. É uma supervisão, um controle, mas sem ser chefe direto. Entender essa diferença é crucial. E essa descentralização pode acontecer de três jeitos. A territorial ou geográfica é quando se criam os territórios federais. A por colaboração, que a gente também chama de delegação, é quando o Estado passa só a execução de um serviço para um particular, tipo uma concessionária que cuida de uma rodovia. Mas a mais importante para a gente, o filé mignon do nosso estudo, como o professor Lessa sempre destaca, é a descentralização por serviços, também chamada de outorga. É essa que dá origem a toda a administração indireta. É daqui que nascem as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. É o ponto de partida de tudo. Ótimo! Agora que a gente já entendeu que a administração indireta surge da descentralização por serviços, chegou a hora de conhecer cada uma dessas entidades de perto. Fiquem ligados, porque os detalhes que diferenciam uma da outra são prato cheio para a FGV montar questões. Vamos dar uma olhada nessa tabela. Começando pela autarquia, ela tem personalidade de direito público, é criada direto por lei para fazer atividade típica de Estado, e o pessoal que trabalha lá é estatutário. Pensa no INSS, é o exemplo clássico. Já a empresa pública, como a Caixa, e a Sociedade de Economia Mista, tipo o Banco do Brasil, são o oposto. Elas são de direito privado. Elas podem tanto explorar a atividade econômica quanto prestar um serviço público. E o pessoal é contratado pelo regime da CLT, o seletista. A FGV, como a gente já disse, adora, mas adora mesmo, explorar as pequenas diferenças entre essas duas. E aqui está o pulo do gato. Anota aí. Empresa pública, ou EP, tem um capital 100% público, não tem um centavo de dinheiro privado, e ela pode ser criada em qualquer formato de empresa que a lei permitir. Já a Sociedade de Economia Mista, a SEM, como o nome já diz, tem um capital misto, tem dinheiro público e privado. Só que, atenção, o controle, a maioria das ações que dão direito a voto, tem que ser público. E tem mais um detalhe matador. A forma dela é obrigatoriamente de sociedade anônima, a famosa SA. Guardem os exemplos, Caixa EP, Banco do Brasil SM. Isso salva vidas na hora da prova. E tem mais um detalhe que parece pequeno, mas que derruba muito o candidato. Uma autarquia, ela é criada diretamente pela lei. Ou seja, a lei foi publicada, a autarquia nasceu. Acabou. Agora, as empresas públicas e as sociedades de economia mista são apenas autorizadas por uma lei. A lei é como se fosse um ok, pode ir. Elas só começam a existir de verdade com personalidade jurídica depois que seus documentos são registrados na junta comercial. Essa diferença no verbo criar contra autorizar é uma mina de ouro para a banca examinadora. Fica a dica. Muito bem, a estrutura já está na ponta da língua. Agora, vamos para as regras do jogo. Nenhuma ação da administração pública pode ser feita de qualquer jeito.
Ela precisa seguir regras bem claras, que são os princípios que estão lá no artigo 37 da Constituição. E para decorar, tem aquele mnemônico famoso, o LIMP. O L é de legalidade. O gestor público só pode fazer o que a lei manda ou permite. O I é de impessoalidade. O objetivo tem que ser sempre o interesse público, nunca a promoção pessoal. O M é de moralidade, que exige ética e honestidade. O nepotismo, por exemplo, é uma violação direta da moralidade. O P é de publicidade, que é a regra da transparência, de mostrar o que está sendo feito. E o E é de eficiência, que é buscar os melhores resultados com rapidez e gastando menos. Esses 5 princípios são a alma do direito administrativo. Beleza, agora que a teoria está fresca na cabeça, vamos para um teste rápido para fixar tudo isso. O método Flash Memo que o professor Lessa sugere no material é perfeito para isso, para forçar nossa memória a trabalhar. Vou fazer a pergunta e dar um segundinho para pensar, ok? Primeira pergunta, bem direta. Na descentralização, aquela relação entre o governo central e a nova entidade que foi criada, existe hierarquia ali? Não, de jeito nenhum. Lembrem-se, na descentralização, a gente cria uma nova pessoa jurídica. Então a relação é de vinculação, um controle finalístico, que também pode ser chamado de tutela ou supervisão. E hierarquia só existe na desconcentração, dentro da mesma empresa, do mesmo órgão. Segunda pergunta. Agora sobre as entidades. O capital de uma empresa pública, ele é totalmente público, sem exceção? Sim, exatamente. 100% público. Esse é o critério que a gente usa para diferenciar ela da sociedade de economia mista, que tem capital misto. Se a questão falar em qualquer participação de capital privado, já pode descartar. Não é uma empresa pública. Ok, memória aquecida, conceitos revisados, agora vamos para o campo de batalha de verdade. Analisar questões no estilo da FGV é a melhor maneira de ver como a teoria é cobrada e de entender a maldade, a lógica do examinador. Vamos lá. Primeira questão. Olhem o enunciado. O Estado de Rondônia decidiu criar uma entidade com personalidade jurídica de direito público, criada por lei específica, para desempenhar atividades típicas de Estado. O segredo é caçar as palavras-chave no texto para matar a questão. E a resposta correta é a letra D, autarquia. Por quê? Simples. A questão nos deu de bandeja 3 informações matadoras. Primeiro, personalidade de direito público. Segundo, criada por lei. E terceiro, atividades típicas de Estado. Se a gente juntar essas 3 peças, o quebra-cabeça só monta uma figura, a autarquia. Questão clássica de definição. Próximo desafio. E esse aqui foca naquele ponto de confusão que a gente já bateu na tecla. A questão quer saber qual é a afirmativa correta sobre a sociedade de economia mista, a SEM, em comparação com a empresa pública. E a resposta certa é a B. Ela descreve perfeitamente a SEM, capital misto com controle público e forma obrigatória de sociedade anônima. A FGV adora testar exatamente esses 2 pontos para diferenciar a SEM da EP, que tem capital 100% público e forma societária livre. Quem domina essa comparação, domina o tema na prova. Simples assim. E assim a gente chega ao final da nossa jornada de hoje. Olha só, nós passamos pela estrutura, mergulhamos nas entidades da administração indireta, revisamos os princípios e, o mais importante, aplicamos tudo isso em questões reais. Agora é hora de amarrar tudo e guardar as ideias principais. E para fechar, o professor Lessa traz uma reflexão muito poderosa no final do caderno. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. É uma lembrança de que a burocracia, a estrutura do Estado, existe para servir e não para oprimir. Entender como essa máquina funciona é o primeiro passo para poder transformá-la. Esta análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo sobre a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!